Bom dia, a paz do Senhor seja conosco. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo a Filemão. Todos acharam? Filemão, capítulo 1, a partir do verso 4. Uma carta de um capítulo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e por todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Amém, queridos? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou este momento, Senhor. E eu quero clamar a Ti humildade e simplicidade, Senhor, para compartilhar com os meus irmãos a Tua palavra, Senhor, que, como o salmista diz, é pavês, é mel, que adoça, Senhor. E eu peço que ela venha ministrar em nossas vidas nesta manhã, Senhor. Ó Espírito Santo, tem liberdade, vem com Tua doce e santa presença, ministra em nossos corações, Pai. Queremos ser edificados, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queria dar um tema para essa mensagem, algo que Paulo dá uma característica de Filemão, que eu creio que ele fala para cada um de nós como cristãos. O tema que eu queria dar é a característica do amor entre os irmãos. Hoje é difícil falar sobre o amor, porque a nossa régua para medir o amor, ela é muito complicada. Porque a gente parte do pressuposto que o mundo tenta nos ensinar o que é o amor. E eu queria assim clamar ao Espírito Santo para que a gente pudesse ter a real compreensão do que é o amor cristão. Nesses versículos, 4 versículos, Paulo dá uma descrição em poucas palavras o que significa verdadeiramente o amor entre os irmãos. Não sei se vocês percebem, mas ele usa vários atributos aqui para descrever Filemão, né? Vocês percebem? A tua fé, o amor que você tem pelos irmãos, a tua comunhão, uma comunhão que se torna eficiente, conforto. Será que nós temos recebido conforto na comunhão uns com os outros? E o primeiro ponto que eu queria destacar, olhando para o versículo 4, é algo muito profundo que Paulo fala aqui. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. E eu comecei essa madrugada eu estava assim pensando, né?
Eu estava até comentando com o Norberto um pouco antes hoje, que o pessoalzinho chegou fazendo um barulho na rua de casa lá, e tava um calor, eu perdi o sono e fiquei, estava pensando exatamente nessa mensagem, né? Quando eu oro por cada um de vocês, eu consigo entender o que Paulo está falando aqui. Porque na minha mente vem cada um de vocês e as suas necessidades, as suas situações. Porque às vezes você pode não perceber, mas eu fico sabendo o que está te afligindo, o que você está passando. Por isso eu estou entendendo o que Paulo está falando. E eu queria convidar você a prestar atenção a um ensinamento que Paulo está falando aqui. Porque muitas vezes o Espírito Santo nos desperta para interceder, para orar por alguém, mas a gente não consegue lembrar do que está acontecendo. Sabe por quê? Porque o relacionamento não é um relacionamento que mostra o que está acontecendo com o irmão. Porque o mundo está mostrando hoje um amor tão assim egoísta que se preocupa por si, mas não se preocupa realmente qual que é a necessidade. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo bem simples. Nunca o noticiário trouxe tanta notícia terrível, né? É ou não é? Mas a gente se compadece. Vocês conseguem perceber? A gente não consegue se compadecer. Por quê? Porque a gente vai ficando indiferente. Cascudo. Duro. E aqui Paulo fala algo interessante. Que ele se agradece a Deus, lembrando de todas as coisas que Filemão é para ele. Paulo está nos dando um incentivo aqui de quando orar por alguém, lembra da situação, lembra do que o irmão está. Às vezes a gente está conversando e eu estou sempre intensificando e falando para os irmãos, conversa, pergunta como está o irmão, né? Hoje a gente tem tanta facilidade eletrônica, porque se às vezes você quer chegar e não quer conversar, você pega e manda uma mensagem. Ou será que nenhuma mensagem a gente consegue mandar mais? Então, como que eu estou lembrando do irmão nas minhas orações? E aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Mas Chico, eu estou muito ocupado, a vida está uma correria, eu tenho que fazer isso, 24 horas não dá mais tempo. Tá, então vamos falar um pouquinho quem era Paulo. Ele era um apóstolo com muitas responsabilidades, com muitas cargas, com muitas tarefas. Olha para mim aqui, ele não tinha celular, não tinha internet, não tinha FaceTime, eles tinham que andar, tinham que escrever carta. Alguém aqui já escreveu uma carta? Sim, nós da velha guarda sim, né? Os dinossauros sim. Então eu vou falar os dinossauros. Não, o nome não precisa falar não, Chico. Quanto tempo você leva para escrever uma carta? Depende, demora. De amor. Exato. Nossa, aí tem que entrar nos oráculos. Eu li as cartas que meu pai mandava do exército para minha mãe. 3 anos do exército com a Guerra Mundial. Tinha lembranças, né? É ou não é? 3 anos. Então vocês estão conseguindo entender a mensagem que Paulo está transmitindo para nós aqui? Não tem como eu demonstrar afeto se eu não tiver relacionamento, se eu não tiver lembranças. Amados, onde nós estamos colocando as nossas lembranças? Lembro-me de mim. Parece que a gente fala assim, né? Lembro-me de mim nas orações e não lembro-me de ti.
Nós precisamos parar um pouquinho de olhar para o mim e começar a olhar para o ti. Por mais ocupado, por mais assim... e outro detalhe. Sabe onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta ou não? Estava na cadeia, preso. Não estava num momento agradável. Ele não estava num resort, né, de frente para o mar, vendo aquela brisa, aquela coisa, né? Não. Estava na cadeia. Mesmo assim, o que era mais importante para ele não impediu ele de demonstrar lembranças pelo amigo Filemão. Lembro-me sempre de ti nas minhas orações. Vocês estão lembrando de mim nas suas orações? Eu preciso, viu, amados? Paulo está falando que a gente precisa assumir um compromisso com Deus, diante de Deus. Porque o ser intercessor é algo que Deus chama cada um de nós. E o sermos intercessores, a pessoa ao qual nós estamos intercedendo, ela não precisa saber. Mas Deus precisa saber. A gente precisa tomar cuidado porque nós estamos vivendo dias tão atribulados que está nos impedindo de demonstrar realmente o que é o amor cristão. E parece que cada vez mais a gente está interessado em querer desfrutar do amor que o mundo quer ensinar. Um amor ciumento, um amor que não tem nada a ver com a carta máxima do amor de Paulo ali em Coríntios 13, né? Vocês percebem? Quando Paulo dá a máxima do amor, o amor não arde em ciúmes, o amor não cobra, tudo supera. E tem uma frase ali que para mim é tremenda, que hoje parece que a turma tirou do vocabulário, né? O amor jamais acaba. Amém. Amém. Esse é o amor cristão, jamais acaba. Amém. O mundo está tentando mostrar que o amor acaba. Mas a Bíblia nos ensina que o amor jamais acaba. Por isso que Paulo, quando fala aos filipenses, ele fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem a Deus. Paulo ele dá uma chave aqui para a gente entender a importância das orações. A importância da gente se levantar e colocar diante do Senhor. Sabe? Algo assim. A ciência está tão... E glória a Deus por isso, a ciência está, né? Eu não posso nem falar da ciência, tem 3 médicos aqui hoje, né? Então, preciso ficar... Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. O amor supera todas as coisas. Amém. Porque parece que hoje é assim, eu vou fazer uma cirurgia, eu estou confiando no melhor médico. Só que nós temos um suprassumo médico, que está acima de todas as coisas, está assentado sobre um alto e sublime trono. E ele está, sabe como? Ele está assim lá, o cetro aqui, né? Ele está assim, é assim? Não, ele está assim, ó, com a mão para ouvir melhor a gente,
para ouvir o clamor. Amados, nós precisamos falar. E além do mais, como intercessores, nós precisamos lembrar das aflições que os irmãos estão passando. Porque a nossa oração, ela tem muita eficácia, não é isso que Tiago fala? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que nós estamos fazendo com todo esse poder de Deus? Nós estamos vivendo dias de enxames de preocupações, de decisões, de coisas muito importantes, que cada vez mais vão nos afastando da simplicidade das coisas de Deus. Por mais terrível, por mais importante que seja o que você precise, amanhã, eu queria te fazer um desafio. Coloca na presença do Senhor. Você vai ver como as coisas serão diferentes. Amém. Eu lendo essa carta de Paulo para Filemon, me veio um pensamento à mente, né? Filemon, ele era como um troféu para Paulo. Por que é um troféu? É aquele tipo de amigo que a gente gosta de ter. Aquele amigo às vezes está longe, você não tem muito contato com ele, mas quando vocês se veem, parece que não estava longe, estava o tempo todo junto. Porque são amizades. Olha, amados, uma coisa que a gente precisa aprender na Bíblia. Como a Bíblia nos ensina o valor, a importância da amizade. De ter um amigo. Só um exemplo aqui, Davi e Jonatas. Jonatas era rei, Davi era um servo. Mas pela amizade, Jonatas conseguiu reconhecer que Davi era o rei. Esse é um amigo. O amigo se alegra com o sucesso do amigo. Amém. Chora com as dificuldades do amigo. Vem na lembrança. Puxa, eu preciso orar. Preciso clamar. Deus, intervém na situação. Mas nós precisamos uns dos outros. Amém. Quer ver um exemplo? A palavra justa cooperação, né, que Paulo fala, no grego é sinergos, que foi assim aportuguesada para o sinergia. Aí o mundo corporativo veio, pegou essa palavra, nós temos que ter uma sinergia. Mas para quê? Para ter lucro, para ter sucesso profissional. Essa palavra não diz respeito a isso. Tira da tua cabeça isso. Sinergia fala o que eu posso fazer para que o meu irmão cresça. É a justa cooperação. Lembra que eu falei no começo? Nós precisamos parar de pegar conceitos do mundo para tentar explicar o que a Bíblia nos ensina. Filemon era a pessoa que Paulo tinha como presente de Deus na vida dele. E aqui eu queria destacar um ponto, né? Como Paulo se preocupava com os seus sinergos, né? Com os seus cooperadores. Sabe por quê? Como que a gente faz para demonstrar que a gente se preocupa com os nossos irmãos? A gente imagina como eles estão passando.
Aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você já sentiu no coração pegar o telefone, ligar para mim e perguntar: Chico, como que você está passando? Não precisa responder para mim, deixa o Espírito Santo falar. Sabe por quê? Às vezes a gente fica assim: poxa, mas o Chico não me liga, né? Ah, o Chico não me procura. A pergunta que eu estou fazendo não é essa. A pergunta é assim: o quanto você se lembra do Chico? O Chico, eu diria o seguinte: eu sou meu amigo, o quanto você é meu amigo. Eu assino embaixo. Obrigado. A gente precisa carregar uns aos outros no coração. E posso falar uma coisa para você? O nosso coração tem espaço. Amém. Porque ele dilata. E se a gente está carregando no coração, a gente apresenta para Deus nas nossas orações. Sabe como que eu faço as minhas orações, amados? Eu ia trazer e acabei esquecendo. Eu preciso começar a tomar remédio, viu, Norberto? A cabeça está falhando já. Eu tenho um caderninho, uma página para cada irmão. E eu vou escrevendo. E olha, eu não estou falando isso aqui para vocês pensarem: nossa, não. É a forma que eu achei para orar com convicção por cada um de vocês. Porque eu sei o que vocês precisam. E eu estou lá anotando. Você pode às vezes nem saber, mas Deus sabe. Eu apresento para o Senhor aquilo que está me inquietando. Aquilo que eu estou vendo que você pode estar sofrendo, se preocupando. E eu descanso. Porque como eu falei para os irmãos na quinta-feira, eu achei tremenda a oração de Moisés. E aqui vem a prova, a resposta de Deus para Moisés. Moisés, eu irei contigo e te darei descanso. Quem aqui não está precisando de descanso? E eu não estou falando de férias, não. Estou falando de descanso. Porque às vezes as férias não dão descanso. Descanso. O Senhor sabia o que estava no coração de Moisés. Moisés estava pedindo para o Senhor ir com eles. E o Senhor falou: além de ir com você, eu vou trazer descanso. Uma outra característica que a gente pode ver aqui é ver a alegria de Paulo. Que alegria de ver o coração bondoso, generoso de Filemão. Interessante que eu estou com essa, desde a passagem do ano, eu estou com essa questão da generosidade, né, da gentileza no coração. Mas os irmãos não têm ideia de como gentileza gera gentileza, de como generosidade gera generosidade. Nós precisamos começar a investir nisso. Uma segunda porção importante que eu queria destacar aqui é a prática. Porque o amor verdadeiro, ele é prático. E o versículo 5, ele diz assim: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Filemão não precisava falar. As notícias chegavam até Paulo. É aquilo que eu falei, às vezes você não precisa falar, as notícias chegam. Hoje as coisas chegam. Quer ver um exemplo? Se a gente quer ficar informado de alguém, é só entrar nas redes sociais. Você tem toda a informação ali. Porque nunca as pessoas se exporam tanto como estão se expondo hoje.
E aqui Paulo não está falando de um conhecimento teórico, de um conhecimento acadêmico. Não, ele está falando de uma prática de vida. Eu escolho. E essa escolha leva a uma prática que gera uma ação. A fé de Filemon, ela era fortalecida porque era fé no Senhor. E eu estou insistindo nisso com vocês, falei domingo passado, e eu quero insistir. Aonde nós estamos embasando a nossa fé? A âncora da nossa fé é Jesus Cristo. Amém. Amém. Por isso Filemon produzia frutos. O amor de Filemon se tornava visível. E eu quero dizer algo para vocês aqui. Muitas vezes eu vejo na vida de vocês um amor visível. E isso tem alegrado o meu coração. Ontem eu estava até comentando com o Cleiton, eu falei para a Daniela, eu nunca saí de uma reunião tão feliz como eu saí ontem. Porque eu consegui ver a congregação, os irmãos que estavam ali na reunião felizes. Amém. Isso alegra. Porque é o amor do Senhor alegra o nosso coração. O mundo está tentando nos dar, irmãos, é sério isso, deixa o Espírito Santo falar o teu coração. O mundo está tentando nos vender uma falsa ilusão de coisas que alegram. Mas essas coisas têm preço. O amor de Cristo é de graça, não tem preço. O amor de Filemon era tão real, era tão profundo, que além dele ser demonstrado, ele era comentado. Aí eu não sei se você tem prestado atenção num detalhe. Eu fico, assim, prestando atenção nos detalhes, né? Aí eu estava vendo um comentário que as mídias sociais, algumas tiraram o dislike, porque isso estava causando, pessoas estavam ficando depressivas porque estavam recebendo dislikes. Eu estava lendo uma matéria, eu não assisto, tá? Eu não assisto Big Brother. Mas eu li eu sigo um grupo de psiquiatras e psicólogos cristãos, e eu achei interessante um comentário que uma médica psiquiatra falou, que eu achei muito interessante. Que ela falou que esse episódio, fizeram uma situação, porque um outro passado teve uma moça lá que foi extremamente, assim, destruída, até a carreira dela, né, por causa de comentários. E tinha um rapaz que nesse episódio ia acontecer a mesma coisa. Aí a Rede Globo interviu para que não acontecesse. Então vocês percebem, o mundo tenta dar, eles provocam uma situação e tenta dar para dizer que humanamente correto, estamos fazendo as coisas corretas. Amados, as pessoas estão se expondo. O testemunho de Filemon se estendeu até Roma. Porque, como eu falei para vocês, Paulo estava em Roma. Filemon morava em Colossos, na cidade de Colossos. A notícia do amor, da bondade, sem internet, sem mídia social, sem as coisas, chegou a Roma. Porque era uma fé prática.
Era uma fé que gera ações, que gera sentimentos de ver o próximo ser edificado. Filemão era alguém conhecido como um personagem que irradiava fé porque praticava o amor. Você quer demonstrar fé? Vou te dar um conselho: pratica amor. E aqui, Filemão não era uma fé qualquer, mas era, como eu falei, uma fé em Jesus Cristo. Amém. O autor e o consumador da nossa fé. E algo interessante aqui, que, ao meu ver, Filemão ele não fazia distinção de pessoas. Opa, mais uma dica de Paulo aqui. Nós precisamos prestar atenção nessas dicas. Sabe um outro detalhe aqui? Eu gostei muito desse comentário. Filemão, ele não demonstrava que estava aborrecido, que estava chateado, que estava num mau dia. Ele amava todos, demonstrava amor. Porque parece que hoje em dia, ser rabugento é característica de vida. Pessoa que demonstra só mau humor é o jeito dele. Amados, um cristão precisa irradiar a vida. Amém. Um cristão precisa irradiar a graça, a bondade de Deus. E se você prestar atenção num detalhe, como eu falei domingo passado, Paulo está chamando a atenção aqui e coloca o amor à frente da fé. E lembra o que a gente leu em 1 Coríntios capítulo 13? A fé, a esperança e o amor. Mas o amor é maior. Então não esqueça disso. A fé precisa ser demonstrada com atos de amor, com atos de generosidade, de bondade. Por exemplo, em Efésios 1, verso 15, Paulo diz assim: desde que ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos. Então a fé é demonstrada no amor. Eu não sei se você tem percebido isso, mas aonde que a igreja está perdendo esse vínculo da fé do amor? Não, olha para a minha fé. Não, quer que eu olhe a sua fé? Demonstra o seu amor. Amém. Vocês percebem o ensino que Paulo está colocando aqui? Aí em Colossenses, capítulo 1, do 3 ao 4, ele fala algo mais interessante ainda. Ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor demonstrado por todos os santos. Paulo não desassocia a fé do amor, mas não sei aonde parece que a gente tenta desassociar, E com certeza, se a gente, pela lógica aqui, precisa ter fé em Jesus para demonstrar o amor. Só que aí vem os papas, da filosofia hoje, e lançam livros que os cristãos vão tudo correr. A arte de lidar com pessoas difíceis.
Quando eu vi esse livro, me chamou a atenção, eu pensei assim, nossa, eu devo ser uma pessoa difícil também. Ou 5 passos para trabalhar com uma pessoa, chefe difícil. Eu acho que tinha que ter um livro assim, 5 passos de como dobrar o joelho pelo chefe difícil. Pode lançar aqui, pega. Eu acho que não vende, Lucas. Ninguém. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Como é real isso? E Chico, uma observação que você fez no dia que a gente estava orando aqui na quinta-feira. Para eventos, as pessoas, para orar, é muito difícil unir as pessoas. Por isso me chamou a atenção, amados, lendo essa carta de Filemon. Eu não sei como você tem o hábito de ler, né? Eu sempre gosto de ler pensando, tentando me encaixar no ambiente que as pessoas viviam. Experimenta fazer isso ao ler seu devocional na Bíblia, né? Porque o que me chama a atenção aqui é que o Espírito Santo, Paulo sempre coloca a fé antes do amor, né? Mas parece que o Espírito Santo aqui colocou o amor primeiro da fé. E isso me traz assim no coração que Filemon era uma pessoa muito prática. E nós, às vezes, precisamos entender a praticidade das coisas que a Bíblia nos ensina. Não tenha medo de demonstrar o amor. O amor precisa ser visto. Por que um casal, quando está no começo do relacionamento, é tão fácil ver o amor entre o casal, né? Aí dá 15 anos de casado, já não é tão visível o amor, né? Aí vem 30 anos de casado, parece que nem se vê amor mais. A coisa mais linda é ver o casal demonstrando amor. Uma frase que alguém me falou essa semana, eu fiquei pensativo assim: o marido aposenta, a esposa não consegue ficar com o marido em casa. Vocês estão dando risada? Vocês estão dando risada? Aconteceu na pandemia. Exatamente. Olha o que aconteceu na pandemia. Quanta gente separou? Todo mundo falava: a coisa que eu mais quero é trabalhar de casa, que eu vou poder ficar em casa com meus filhos, com meu esposo. Chegou a pandemia que fez todo mundo ficar em casa, o que aconteceu? Caos. Caos, né, Tânia? Multiplicação da família. De 2 anos. Sabe por quê, amados? O amor precisa ser compartilhado. Esse é um terceiro ponto que eu queria destacar. E olha como Paulo fala: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O amor gerado pela fé em Cristo Jesus em nós precisa ser compartilhado em gestos, em ações. A comunhão da fé, ela passa a ser reconhecida. No versículo 6, Paulo está fazendo um apelo para mim e para você, hoje. Para que a comunhão que procede da nossa fé seja eficaz, seja operante. Mais que isso,
seja notada. Amém. Eu estava tendo ontem uma conversa séria ali com 2 irmãos ali, uma situação. Alguém virou para mim e falou assim: ó, Chico, seu povo está feliz hoje. Aquilo alegrou meu coração. Suas ovelhas estão felizes. E foi interessante que estava um assunto tão assim complexo ali, com uma situação. Aí do nada ele virou e falou: seu povo está feliz hoje, hein, filho? Ô, glória. Amados, essa é a minha oração. Amém. Que essa alegria seja contagiante. Eu quero ter assim, o desejo de estar junto, de alegrar a vida do irmão. Nós precisamos parar de olhar somente para as dificuldades que o mundo está tentando. Amém. E começar a olhar para as bênçãos que Deus tem feito. Eu quero dar um testemunho de fé aqui. Alguns pastores, a igreja é uma situação difícil. Aí um veio e falou: vamos fazer um empréstimo para quitar essa situação. Aí um se levantou e falou: não, vamos orar. Amém. Deus vai prover. Amados, esses irmãos tinham capitalização que foram obrigados a fazer, o banco exige fazer, né? Foi contemplado 60 mil. Olha só, sorteado. Sorteado. Deus é fiel. Amém. Porque a cabeça, vamos fazer um empréstimo, vamos fazer isso. Então é o mundo tentando fazer. Amados, não, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a Deus. Eu louvo a Deus por esses homens de fé que ainda estão com a gente, que nos ensinam essa fé. Eu louvo a Deus. Ontem eu estava ali sentado com o Rubinho, olhei para ele, cabecinha brilhosa, né? Carequinha brilhosa, um cabelinho tudo branco, né? Mas aquele homem cheio de fé. Eu até abracei ele e falei: Rubinho, dá um pouco dessa fé aí, me enche dessa fé, dessa esperança, dessa rica esperança, porque a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Mas a fé no Senhor permanece. E ela irradia. Ela precisa ser compartilhada. Por isso o versículo 6 está nos fazendo um apelo nessa manhã. Para que a comunhão que procede da nossa fé seja eficaz. Que a gente não fique preso a convenções, a conhecimentos, a teorias. Nós precisamos pôr em prática aquilo que a Bíblia tem falado. Aquilo que a Bíblia tem nos ensinado. Porque a fé se torna eficaz quando a gente para de olhar para as dificuldades e olha para Jesus. Amém. Por isso a gente precisa entender que eu e você precisamos ser um agente que contribui efetivamente para que essa comunhão se torne eficaz. O quanto eu tenho investido, o quanto eu tenho sido um facilitador. Esse ano, amados, nós vamos voltar com várias situações. Vamos ter reunião de homens, reunião de mulheres, reunião para casais. Só que assim, nós temos, não é um evento. Nós não estamos promovendo, a preocupação nossa como liderança dessa comunidade, não é um evento, mas é prover meios para que haja comunhão. Amém. Amém. O quanto a gente vai estar reunidos juntos. Coisa mais gostosa, nós vamos voltar esse ano a ter os almoços, né? Então aquilo, a gente tem feito aquela experiência, né? A ceia ágape, né? Cada um vai trazer o prato, a gente vai comer junto, né?
Que coisa gostosa é poder comer dos irmãos. A última refeição não sai da minha mente. A hora que eu cheguei na mesa, eu vi parecer que eu estava numa mesa de self-service. De tanta opção, de tanta comida que tinha. Que coisa boa ver o dom das irmãs, né? Queria ver o dom dos homens também, né? O Fih é um excelente cozinheiro, viu? Os homens, né? Só eles cozinharam, imagina. Só é legal. Por que só a gente tem que cozinhar? Tem o dia do churrasco. Apoiado. É, o dia do Mas já paga minha marmita de casa, vai pra garantir. Ó, a Ana tá desafiando os homens aí, ó. Vou fazer um churrasco pra ela. Aí, Paulo, mostra que vai ter churrasco. É isso mesmo. Tu tinha um reforço aí que é o Paulão. Paulo faz o churrasco, o Norberto faz o peixe. Nossa, Cleiton bate palma. e acende a churrasqueira. Ah, o Fih faz o risoto. É verdade. Ih, comprou de ideia. E o Chico faz a feijoada. O Chico fez Ah, é verdade, Chico. Ixi, vai ser muita opção. Tô aprendendo outras coisas, viu, Cleiton? Olha. Eu tenho aprendido a fazer outras coisas. Porque sabe, amados, que alegria é descobrir que eu posso servir, Amém. que eu posso ajudar, que eu posso compartilhar o dom, a graça de Deus que está sobre a nossa vida. Amém? Então, como eu disse, a nossa fé ela só se torna eficaz quando Jesus é o alvo. E nós precisamos prosseguir para o alvo. E eu queria concluir usando o versículo 7 aqui. Paulo dizendo para Filemão: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Amados, com certeza, cada um aqui tem uma palavra de bênção. Cada um aqui tem uma palavra de esperança. Mas eu gosto muito daquele texto de Tiago, que ele fala assim: escolhe, pois na boca tem tanto a bênção como a Maldição. Qual está sendo a palavra que está saindo da nossa boca? Bênção ou maldição? A Márcia está profetizando bem. Chuva de bênçãos, né, Márcia? Chuva de bênção.